Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso podcast Farmacêutica. Eu sou Inácio Luvan, tenho o prazer de ser o host aqui nesse canal, nesse nosso podcast, e hoje nós estamos trazendo olha, pode bater aí os tambores, uma das melhores, anota o que eu estou dizendo, uma das melhores entrevistas que a gente já fez aqui até hoje. Eu estou trazendo uma pessoa que a gente já se conectou há muitos anos atrás, ela vai contar isso aqui, e é uma pessoa que já passou por muitas coisas dentro de uma empresa. Então, se você quer aprender caminhos, se você está aqui conectado, né, nesse nosso mundo farma, para poder entender, inclusive, aptidões, habilidades, o que acontece com uma pessoa, pode acontecer quando ela é promovida, né? O que que abre, o que que se fecha, o que que muda. Então, para a gente ter esse bate-papo, Sá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Estou muito feliz que deu certo. Faz tempo. Inclusive, você está aqui hoje, fruto acho que fãs seus que ficou falando, chama a Saá, precisa chamar a Saá, chama ela, né? E que hoje está numa posição meio farmacêutica, junto com advogados, numa área estratégica para operações, juntamente com a parte regulatória, mas chegaremos lá. Antes disso, eu quero que você se apresente aqui para a nossa comunidade do Farmacêutica, um pouquinho de quem é você, o que que você traz aí como essência, o que que é importante para você. E quero deixar uma primeira pergunta. Opa, Assim como eu, você estudou farmácia. sim. Como é que você foi parar na farmácia? Seja bem-vinda. Tudo bem? Opa, boa noite. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada por esse carinho e por me receber. Estou um pouquinho ansiosa, Estamos em mas casa, estamos em casa. isso. Bom, eu sou Sahara, eu tenho 35 anos, eu sou formada em farmácia e engenharia civil, então no meio desse Tem uma caminho, novidade aí, tem exato, uma novidade aí. mas eu escolhi a farmácia mesmo, mesmo depois de fazer engenharia civil, eu entendi que era ali que Olha. estava o meu caminho. Eu sou filha de libaneses, Uhum. eu nasci em Foz do Iguaçu, e aí a sua pergunta eu já vou emendar um Vai. pouquinho com quem eu sou e como eu vim parar Uhum. aqui. Eu estudei farmácia em Foz do Iguaçu e trabalhei 2 anos no Paraguai. Olha. Então exato. Então esse negócio de falar com gente, de se comunicar, várias línguas, pessoas diferentes, Antiga. e conseguir fazer essa conexão, Caramba. né, então acho que quando eu terminei a faculdade, eu quis entrar na área Uhum, farmacêutica, mas uhum. como lá é uma cidade muito pequena, já estava saturado e a gente Sim, fabricava farmacêuticos, olha porque isso. tinham 3 faculdades que todas tinham Uhum. farmácia, então cada ano 40 alunos de cada turma se formavam. Então ali provavelmente eu não conseguiria me colocar como Sim. farmacêutica, porque teriam muitos outros farmacêuticos muito mais experientes, que saberiam fazer aquilo muito melhor do que eu que estava Uhum, acabando de me formar. Então fui lá, naquela época eu me inscrevi lá nas vagas que uhum, tinham na uhum. internet, e eu fui chamada pela empresa que eu trabalho hoje para fazer uma entrevista, e eu vim para São Paulo, e minha irmã já fazia Uhum, mestrado aqui na uhum. Unifesp. Então eu vim para cá, fiz Mas você veio para entrevista, trabalhar em São Paulo? vim para trabalhar no emprego que eu estou hoje. Então eu Caramba. sempre brinco lá dentro que eu Uhum. já fiz a minha expansão. Eu já fiz, já saí da minha terra natal e vim aqui só para trabalhar com Uau! vocês, e não me arrependo. Foi uma Uhum. escolha dura, difícil, porque eu deixei os meus Sim, pais, mas sim. foi uma escolha necessária para Uhum. fazer a profissional que eu sou hoje. Então me sinto bem feliz de Que demais. E isso a ter gente está feito. falando de um espaço 2012, 2012. 2012, 14, a gente gravando isso em 2026, então 14 é anos isso. dessa jornada. E aí você já conhecia a cidade de São Paulo, já dominava ela ou até mesmo porque, gente, eu não sei se você conhece São Paulo ou não, se mora aqui, né, porque muita gente não é daqui de São É Paulo. isso. É uma cidade gigante, uma cidade que Assustadora. assusta, É né. Você isso. vindo de Foz para cá, 350.000 habitantes, né, que é Foz do então. Iguaçu, pequenininha. Na verdade, eu já conhecia, mas não conhecer de andar para Uhum. lá e para cá. Conhecia porque minha avó morava aqui e a gente ia lá para o bairro dela, que é Santo Amaro. Uhum. Então a gente ficava lá no máximo Olha. 10 dias e Uhum. voltava para Foz do Iguaçu, mas ali naquele pedacinho Ok, controlado, ok. né, e tudo mais. Mas de explorar São Paulo foi vindo para cá para E trabalhar, você veio para cá para ser farmacêutica dentro de uma farmácia. dentro de uma E farmácia. você já sabia onde seria?
Como que é esse lance de bairro? Porque normalmente, sei lá, você entra como Sim. folguista e atende várias farmácias, não sei se você passou por Acertou em isso. cheio. Como eu era nova, Uhum. recém-formada, a vaga que tinha disponível era uma vaga de folguista de uma loja que iria Hum. inaugurar. E aí, coincidências do mundo, Aham. essa loja foi embargada e ela não inaugurou. Caramba. E aí eu acabei tendo a oportunidade de me tornar RT de uma Uhum. loja lá na Vital Brasil, que tinha um farmacêutico à noite excelente, mas ele não gostava Em de frente ao metrô ali isso, e o da metrô linha era amarela. novinho, o Aham. Butantã era Eu novinho. lembro disso. Aham. E aí o farmacêutico da noite era incrível, mas ele não gostava de acordar cedo. Ele falou: "Ah, eu não quero ir pra de manhã, não Sim. quero". E aí me ofereceram, porque teve uma campanha na época e eu fui super bem nessa campanha de dermocosméticos. Aí falou assim: "Olha, você tem jeito para falar com as pessoas". Trabalhei no Ó o Paraguai. Paraguai, Ó o exato. Paraguai aí, meu amigo. Poxa, eu vendi instrumentos Que musicais, isso, não não sei vou vender tocar isso. nenhuma nota de violão, você acha que eu não vou Que conseguir, demais, que né, demais. falar de uma coisa legal que é dermocosmético, né, que toda mulher gosta, enfim. Aí fui para lá como RT. A primeira coisa que eu falei para esse farmacêutico incrível, chama André, eu falei: "André, não sei nada, saí da faculdade agora, Uhum, mal sei que de pirona é Novalgina, então você vai ter que ter paciência comigo". uhum, E ele um amor, pegou na minha mão, assim, eu acho que todo farmacêutico quando sai da faculdade, a gente não sai sabendo tudo. A gente precisa desses uhum, uhum, mentores que uhum. peguem na nossa mão e É. ajudem a gente no dia a dia e desenvolvendo Uhum. essa parte farmacêutica, a parte do cuidado e a parte de lembrar que a gente atende do outro lado do Total. balcão a vida, o amor de alguém. A gente Uhum, não está simplesmente lidando com mais uma pessoa que passou ali para pegar o seu medicamento para dor de cabeça. Poxa, é o amor da vida de alguém. Será que aquela dor de cabeça é uhum, normal? É recorrente? Esse cara vem aqui toda semana? uhum, Será que isso está certo? Não deveria conversar com ele? Falar, poxa, você já foi num neuro? Você já uhum, fez isso? Então, essa é a essência do uhum. farmacêutico que eu aprendi com outro farmacêutico. Porque minha veia era totalmente vendas, né, porque eu vim desse ambiente. Que demais. E você está me trazendo um elemento aqui, eu não resisti, eu anotei aqui o amor da vida de alguém, né? Que eu gosto de, pelo menos, imaginar. Quando eu me formo e tenho ali um diploma e tal, eu não sou farmacêutico ainda. Eu tenho um diploma Não. de farmácia. Tipo, são coisas Exatamente, distintas, né? exatamente. A gente precisa de bagagem mesmo, de, Isso de, só vem de com o tempo de tempo. estrada, né? Em algum momento talvez fala, puxa, eu sou, né? E pequenininho ainda, mas que legal, que legal. E aí você chega e vai para Vital Brasil. É isso. Para onde você ia, fechou. Aí você vai para Vital. Também era uma unidade nova, né? Nova. Recém-inaugurada e tal. Próxima da matriz da Sim, empresa, então muito fácil de ser vista no sentido de alguém entrar e te ver, com já o frio na barriga por saber que não sabia, exato, e já entra como RT, exato. Uma baita responsabilidade. um regional, normalmente loja nova olha mais, então, enfim, já é uma prova de fogo nessa área. Nossa, demais, demais. E tirando isso, eu ainda tive um episódio incrível que o meu CRF, meu diploma no Uhum, Paraná não saiu no prazo de 1 ano, que a nossa carteirinha do uhum, CRF, a primeira vale por 1 ano, que é a isso. provisória, né. Não ficou pronto o documento dentro do espaço de tempo. Meu CRF foi, na época, bloqueado. Falei: "Meu Deus, vão me mandar embora, vou ter que voltar para o Paraná sem CRF para resolver isso". E aí eu tive um baita de um suporte de Uhum, todo mundo e a uhum. gente conseguiu fazer a resolução disso, Nossa, inclusive de uma visita da vigilância sanitária, porque a gente às vezes tem que muito legal. medo, né, do Uhum, fiscal da vigilância uhum. sanitária, e isso hoje eu vivo muito na minha Sim, realidade. O sim. farmacêutico tem medo de receber esse Uhum, profissional, mas ele também é um profissional da saúde, ele também quer fazer essa troca, uhum. ele não está lá só para te cobrar, ele também está lá Isso. para fazer essa troca. E essa fiscal é que me deu o direcionamento: "Olha, vai por esse caminho, entra por aqui, vai dar certo, faz isso, faz aquilo". Então, mais do que o apoio da própria empresa, eu tive apoio de uma outra farmacêutica que estava Perfeito. numa outra posição que muitos Uhum, de nós sonha talvez em algum uhum, dia estar, né. uhum, Quantos de nós não estudam para estar num cargo de uhum, fiscal de vigilância sanitária, que é uhum. um trabalho também super legal. Ó, você me deu uma brecha aqui, eu vou mandar um beijo para Arlete Guazelli. Espero que você conheça ela em breve, que é da vigilância, que durante anos e anos foi fiscal, talvez ela tenha sido, não sei, se Pode você ser. lembra o nome dela.
E um beijo, porque a Arlete desmistifica isso. Então, quando entra uma fiscalização que seja, para quem está fazendo um trabalho sério, oba, Exato, né? Então, saber receber as pessoas, saber conduzir, dominar os seus documentos, que exato. talvez, eu vou falar por mim, né? Na minha faculdade eu não tive, ó, no seu quadro você precisa ter isso, isso e isso. Jamais. Não, então, e são pontos cegos, né? Aquilo que a gente não sabe que precisa, não está no radar, né? Você não está sentindo falta daquilo, né? Simplesmente, Exatamente. então, para quem está se formando, acho que já valeu aí pelo menos um like e um comentário, um beijo para Saá, porque Saá, uma coisa legal. Receber você aqui é algo especial, me faz voltar no tempo. Aprender com você é algo, é um presente, é magnífico, não é? Mas, sobretudo, de você vir e abrir as portas e janelas da sua história e permitir com que a gente aprenda. Isso é louvável. Então, assim, quando você topa o convite, é mais do que topar um convite, a gente deixar isso registrado em alguma nuvem da Sim, internet para o tempo, né? Sobretudo, um gesto de generosidade. Então, eu agradeço do fundo do coração, viu? obrigada. Não é fácil vir aqui, né, gente? E abrir e contar as próprias Com histórias. certeza. E a gente aprende muito com a trajetória dos outros. Então, obrigado de verdade. Eu Agora, que agradeço. ok, de RT, vamos subir. Como é que vai acontecer esse Essa duplo mudança escarpado aí? Porque eu já entendi que na sua vida as coisas foram meio rápidas, né? foram sim, com 1 ano e 2 meses, aí outra história incrível. Com 1 ano e 2 meses eu fui convocada para uma prova de gerente para a Não empresa. tinha nem sido farmacêutica Não ainda. tinha nem aprendido direito, Ok, né. 1 ano e 2 meses. Exato, com 1 ano e 2 Quero meses. você como gerente. "Ah, você tem um jeitinho, os clientes gostam de você, fazem fila para estar com Olha que você legal. e tudo mais, então vai para a prova". Fui para a prova morrendo de medo. E aí foi um alívio, porque naquela época teve a fusão das empresas, né, Ok. de Raia e Drogasil 2011, e 12. 2012. Aí estava ali bem na fusão e alguns processos estavam sendo modificados. E aí trouxeram uma barra de só pode ser promovido com 2 anos. Nossa, aquilo foi um alívio no meu Você coração. não vai ter que dizer não. O Exato, processo. que alguém estava confiando em mim mais do que eu, inclusive, e muitas vezes isso na Olha. nossa carreira acontece. Às vezes a gente não acredita que pode Uhum, dar esse próximo uhum. passo e alguém tá lá dando esse suporte, Sim, vendo que a gente tem sim. um potencial para ser desenvolvido, né, um Uhum, diamante para uhum. ser lapidado. E aí eu voltei para a farmácia, falei: "Ufa", na época minha regional, falei: Sim. "Olha, obrigada, é um prazer, tenho muito para aprender". Aí com 1 ano e 8 ela falou: "Sahar, o convite chegou de novo". Eu falei: "Mas eu não tenho 2, ainda faltam alguns meses, né, para eu chegar lá". Ela: "Ah, você vai". Falei: "Então". Vou fazer aqui uma emancipação, É, uma carta de exato. emancipação. Obrigada, fui. E aí eu Olha, passei, eh, no o dia plano dos 2 anos não deu certo. não, mas eu acho que eu precisava daqueles mais Uhum. 6 meses ali para eu Perfeito. amadurecer um pouquinho. Aham. Parece pouco, mas precisava Uhum, dele para uhum. amadurecer um pouquinho. E aí virei gerente. E eu saí do treinamento já com uma loja, eu fui a pessoa daquele grupo que no dia seguinte já tinha uma loja Uhum, para uhum. assumir. E aí peguei meu uniforme bonitinha, né, e tal, e a semana inteira, Inácio, eu tive febre. Eu só Uau. conseguia pensar: "O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu Uhum. aceitei? Eu podia ter falado que eu não ia". E eu fui com medo, como a gente Uhum. diz, mas não me arrependo. Olha. Novamente, na hora a gente tem uma sensação de que escolheu errado. E com o passar do Aham. tempo você vai e eu não estou falando muito tempo, porque eu só fui gerente também 2 anos e 8 meses. Então, com o passar de 2, 3 meses, Uhum, você entende que você começa a entender a rotina melhor, as uhum. pessoas melhor, porque aí eu já não estava mais lidando só com o cliente, eu tinha que lidar com a equipe, Sim. e a equipe é reflexo da harmonia que a loja tem. Então, se é Uhum. uma loja com uma harmonia boa, né, uma farmácia com uma harmonia Isso. boa, que as pessoas trocam, que as pessoas se ajudam, Uhum, que as pessoas, veem quando tem uma situação mais difícil, mais dura ali na uhum, farmácia, porque a uhum. gente, novamente, lida com pessoas e as pessoas não vão na farmácia passear, elas vão na farmácia porque elas estão com algum problema, geralmente. Tem Isso, gente que vai isso. comprar perfumaria e tudo mais, vai super feliz, mas a maioria das pessoas passam pelo balcão, então elas estão com Uhum. algum momento delicado na vida delas. Então a gente tem que estar emocionalmente preparado para receber e saber que às vezes
uma recepção não tão calorosa do outro lado do Uhum. balcão, não é porque ela tem algo com a gente, sim pelo momento que ela tá passando. Então, você vai se transformando, mesmo tendo a febre lá, e eu pensava: "Deus, não vou sobreviver 1 mês". Passou-se e eu Você ficou com sobrevivi. essa febre em casa se recuperando ou porque me deu uma pista que foi eu acho que ela estava trabalhando. Trabalhando, jamais, eu não conseguiria, nem faz parte de quem eu sou. Eu não nem falei para minha regional, para falar a verdade, na época, eu tomava lá minha dipirona e ia pra Entendi. loja e falava para os meninos: "Olha, se eu", super jovem, eu virei Uhum. gerente com 24 anos. Uau. Eu falava para eles: Uhum. "Se eu errar, gente, tenham paciência, eu tô começando agora". E eles tão jovens quanto eu: "Não, a gente tá junto, fica tranquila, vamos Legal. construir junto". E eu tenho, assim, a história de passar muito rápido pelas farmácias. Então, Uhum. nessa primeira farmácia que eu falei, eu fiquei 2 meses, depois eu fui para uma outra farmácia, Aqui em São Paulo, tudo em você São Paulo, é. uhum. Na outra eu fiquei 4 meses, a gente bateu todos os recordes. Dessa de 4 meses, eu fui para uma loja bem problemática, Uhum. de problema de internos Uhum. mesmo. Nessa foi a minha maior tempo que eu fiquei 1 ano nessa farmácia, fui muito Uhum. feliz, eu falo que foi a farmácia que eu Olha fui mais isso. feliz na minha vida. Também deve ser porque ela era ali na Vila Madalena, né, então não tem como ser triste na Vila Madalena, né. Enfim, a gente saiu de lá, eu fui para uma outra farmácia aqui bem perto da região da Uhum. Paulista, e fui para um grande desafio, que era a maior queda da região depois, na Nossa, época, e essa farmácia me fez virar regional. olha aí. As entregas nessa farmácia me fez virar gerente Uhum. regional. Caramba. A gente está vendo um cenário que você está experimentando regiões, públicos, está ganhando Mas referência, né? E o que achou que era um desafio, o jogo virou, e aí que veio os desafios, que a vieram os desafios de ou seja, quando verdade. você achou que não, agora já foi. Não, espera aí, Exato. dá para ter um pouquinho mais E eu e acho que é como a gente lida com as coisas, eu sempre gosto de pensar nisso. Então, ficar tão pouco tempo nas farmácias, uhum, fazer as organizações, é como você encara o novo desafio. A gente tem a tendência de chegar num lugar e querer sair mudando tudo, né, igual um grande uhum, furacão. E na verdade, no meu ponto de vista, uhum, tá, uhum, todas as vezes que eu tenho uma transição, de local, de trabalho, seja até uhum, de ramo mesmo, porque a gente nesse minha última transição de gerente regional para o corporativo, eu estou mudando tudo que eu uhum, fazia para uma uhum. coisa nova. Você chega primeiro, você observa, você já escutou aquela frase: "Jabuti não sobe em árvore"? Jabuti não sobe árvore? É, você já escutou essa Não, frase? Então, jabuti ele realmente não não sobe sobe. em árvore. Então, se você encontrar um jabuti em uma árvore, Uhum. não tira ele logo de cara de lá. Tenta entender como é que ele Ele foi chegou lá, parar lá, tá certo, entendeu? Então, acho que eu legal. fui aprendendo isso no Aham, meio do caminho, isso é muito bom. e toda vez Esse que chega. respeito, né, Exato, do poxa, olhar e sempre foi feito assim, uhum, sou eu que vou sair quebrando tudo? uhum, Talvez eu precise mudar aquele processo. Mas calma, vamos uhum, entender quem colocou, por que que ele é assim, quão perfeito. apego existe com aquilo, para que a gente Uhum. possa ir mudando. Uau! E aí, posso entrar nesse grande desafio aí? Pode. Ele é um momento marcante, assim, tipo divisor de águas, é isso? Você falou que ele que te leva ou te dá uma ponte para você ir para o próximo estágio? Sim, a última filial que eu Uhum. É. estive, sim, foi a primeira filial de farmácia que teve vacinas. Então eu passei pelo processo de primeira Olha. farmácia do Brasil Uhum. para licenciamento de sala de vacina. Nossa. E olha que massa, você está me fazendo lembrar um negócio, 2008/9, um pouquinho antes de você chegar, eu fui para uma farmácia, não sei se você pegou isso, existiam farmácias missionárias, Não como se fosse peguei. missão assim, possível, mas Ah, ao ao inverso, né. Então, eu lembro a desse minha nome. farmácia era a última, de uma região com 20, 22, era a Isso. última, era a última, era a última. E o que eu vejo, assim, aquilo fez com que, ainda que de maneira trôpega, porque você está pegando o jeito, mas pensar no o que que a gente pode fazer? E se? E se? E se? E aí a gente foi fazer palestra na região, na comunidade, e eu estava falando de hipertensão lá para o senhorzinho de idade.
Aí, de repente, surge, foi a hora que eu vou pro RH. Porque no meio dessa confusão toda, a gente na rua, tendo que trazer gente, Sim. né, que não era o normal da maioria das unidades na época, acabou me abrindo uma porta. Você me trouxe essa saudosa lembrança. Eu falei, você já queria dar treinamento? Não, imagina. E aí você falou uma coisa Só muito que importante, a gente teve que ir atrás. a gente joga para o universo algumas Uhum. coisas que a gente quer, porque, né, muitas vezes eu falei: "Ai, Exato. eu quero muito ser gerente regional". Uhum. Já era uma quando eu entrei na empresa, vi aquela estrutura Sim. e conheci os regionais, falei: "Nossa, um dia eu quero ser gerente Olha, você regional". você alimentou esse sonho. Sim, eu falei: "Um dia, mas eu quero estar pronta, quero estar preparada, quero Uhum. ser uma boa farma primeiro, Sim. antes de tudo, né, para depois ser uma gerente, depois ser uma Uhum. regional". E, Isso é às bom. vezes, as oportunidades, elas acontecem sem que a gente esteja planejando. Uhum. Então, você falou: "Fui lá, estava falando de pressão arterial com o Uhum. Uhum. senhorzinho, alguém estava no lugar certo Uhum. e você estava fazendo o quê? Só o seu trabalho. Você não criou um teatro para Uhum. mostrar Uhum. alguma Uhum. coisa, não foi um plano mirabolante, mostrou sua essência, quem Uhum. você é e por que você É. estava fazendo aquilo. Pensando fora da caixa, porque naquela época ninguém estava fazendo Uhum. aquilo, pensando fora da caixa, mas de um jeito genuíno, porque a gente não muda Uhum. quem a gente é, não por família, não por relacionamento e muito menos por trabalho. A Uhum. gente não vai mudar quem a gente é. Então, as oportunidades elas estão aí todos os dias. Eu estou aqui hoje por uma oportunidade. Você falou, alguém falou para mim, puxa, Sahara, puxa e tal. É. Então, é uma oportunidade. Então, a gente vai marcando a vida de algumas pessoas e o melhor lugar que a gente pode estar, que o nosso nome pode ser tocado, é numa mesa onde a gente não está. E que as pessoas pensem em nós como pessoas que tenham capacidade de solucionar talvez aquele problema ou aquele novo Uhum. desafio Uhum. que eles estão vendo dentro de um cenário da própria empresa ou daquilo que você gostaria de fazer. Eu acho que o podcast já está encerrado por hoje, a mensagem foi da maravilhoso. Incrível, incrível. Ok, vamos nesse jabuti aqui. Bora. Desse jabuti vai abrir uma outra porta, e aí você, ao invés de olhar para uma unidade, você vai ser convidado a olhar para várias Várias unidades. unidades, né? Exato. E aí eu tô curioso mesmo para saber, porque nesse trecho da sua história eu já não Não estava tava. mais ombro a ombro. Verdade. Agora é a hora que vai vir só novidade para mim, já vieram várias, mas agora, como que é essa passagem? Normalmente regional muda de lugar, não sei se você mudou ou não. Então, não mudei. E quando você foi para gerente, você passou uma semana de febre. Para regional já foi tranquilo? Como Não que é? foi tranquilo, nem um pouco tranquilo. Bom, eu faço aniversário, já vou te falar porque eu faço aniversário em agosto, porque eu precisei de 8 meses nesse cargo que eu ainda sofria Uhum, bastante. A gente fala hoje eu posso falar para novos regionais: "Ó, o primeiro uhum, ano é sempre o mais difícil". uhum, Porque quando a gente fala de uma loja, ai, 1, 2, 3 meses você se adapta, mas eu tô falando uma região tem 20 e poucas uhum. lojas, então até você conhecer os 400 funcionários que Uau. tem abaixo desse Uhum, regional, e que também tem sonhos de uhum, carreira, também uhum, tem família, também tem pedidos especiais para te uhum, fazer, porque vai acontecer, se eu chegar numa é, loja, o menino vai te contar alguma coisa que aconteceu na vida uhum, dele e você vai celebrar ou você vai ajudá-lo, porque pode ser algum uhum, momento, diferente. Então, até você conhecer tudo, conhecer a região, conhecer o que que aquilo ali precisa ser trabalhado, estratégia. Eu visitava de domingo, meu chefe que o antigo chefe que não me escute, mas eu visitava de domingo, que era meu dia de folga, porque eu fiquei habitoladíssima. Como que eu vou virar isso daqui? Nossa, o cenário não tá uhum, legal. E foi um ano, 2018 não foi um ano bom, assim, para o mercado como um uhum, todo. E para a gente também, normal. Então, sim. estava ali numa correria danada. E aí, no dia 4 de agosto, minha febre chegou em 40, febre de novo, né? O Uau. meu corpo de novo lá Uhum, gritando. E uma tosse seca para dormir, que não conseguia dormir de jeito uhum, nenhum. Fui parar no hospital. Dia 4 de agosto, aí passei no médico, o médico falou para mim: "Sarra, você tá com pneumonia, eu vou te internar, porque olha. ela não é uma Uhum, pneumonia pequena, então, para você se tratar aqui". Foi tão natural, virei para ele e falei: "Não, doutor, eu tenho 2 festas surpresas para ir, você não vai me internar". Aí ele olhou pra minha cara: "Como assim?" Eu falei: "Olha, não, não vou".
Aí ele falou: "Tá, e o que que você quer que você me sugere?" Aí essa hora eu falei pra ele: "Olha, você viu no meu prontuário, eu sou farmacêutica. Uhum. Eu sei que Ah, existem nessa hora algumas é bom. moléculas aí um Que pouquinho mais ajuda. forte". Uhum. Ele: "Mas Sahar, a gente nem fez um exame para saber qual bactéria que Sim. é, qual anti", eu falei: "Ah, então me dá o mais forte logo mesmo, que ele vai Uhum. matar qualquer uma". Ele deu risada, ele falou: "Só vou fazer isso Uhum. porque vai ser seu aniversário". Ok. Me liberou, eu continuei trabalhando, fui para as minhas 2 festas surpresas, né, que uma o quem estava preparando ali, que estava do meu lado, falou: Aham. "Ai, chata, já descobriu, né, mas enfim, faz parte". Mas o que eu quero dizer com isso? Novamente, a gente passa um período de entrega muito grande Uhum. para conhecer a nova cadeira, Uhum. para conhecer aquilo que você está fazendo de novo, que de novo é mais uma transição, gerente de loja é uma coisa, gerente regional é Uhum. outra, Uhum. é outra maturidade. Então você passa um período mais difícil para que depois você tenha essa maturidade, senioridade para estar nessa cadeira e fazer um trabalho com mais, leveza, mais tranquilidade. Legal. A gente está falando aqui de uma você trouxe um número de 400 pessoas conectadas a você, que são 400 famílias e que talvez sejam, sei lá, 1000 pessoas pelo menos, né. Exato. Ou seja, a responsabilidade ela sobe muito no sentido de trabalho, de posição profissional, sobe também no sentido de pessoas conectadas diretamente, e o número de atendimentos, pensando numa farmácia, você multiplica aí por 20, por 22, ou seja, da noite para o dia, a responsa não é nessa proporção, claro que não, a responsabilidade é só 20 vezes com É, os clientes e sei lá quantas vezes com as pessoas, porque às vezes uma unidade tem 15 funcionários, 20 funcionários, dependendo, isso. e de repente E você se torna também o guardião de uma cultura, é uma né, de uma cultura. empresa. Então pensa assim, eu fui promovida a Uhum, gerente em algum momento dessa vida, então o meu regional precisou estar lá uhum, comigo explicando: "Olha, a nossa essência é essa, olhe para esse lado". Sentou comigo, gastou energia, sim, gastou saliva para me ensinar. Então, pensa você, nova, uhum, pegando um gerente novo, e você transmitindo uma essência que você ainda também está construindo, né, uhum, porque você uhum, construiu a sua como gerente e agora você vai construir a sua sim, como gerente regional, ou qualquer outro cargo que você vai uhum, passar. Então você uhum, tem que ter esses momentos de reflexão também para você não passar uma imagem talvez para a pessoa daquilo que você viveu, porque aquela é a sua uhum, experiência, uhum, você precisa permitir que ele tenha a dele uhum. também, né. Óbvio, ajudar a abrir o caminho é mais fácil, mas deixa ele viver a dele também, é Legal, importante. legal. Ó, eu não sei se acontece com você, mas algumas pessoas têm certa dificuldade em enxergar quando coisas boas, positivas na profissão estão acontecendo. Então, por exemplo, quando você está vindo do Paraná e você consegue, sei lá, sua primeira semana, os primeiros dias, onde tudo é novo e tal, você pensava em alguma coisa assim: "Nossa, ou dei sorte ou tô tendo êxito, o Não. sucesso chegou". Como que era você no início ali Você quer a e verdade? só ela. E depois quando você é promovida a gerente, aí você pensa: "Pô, agora eu tenho tem isso com você, o sucesso fica mais pra Eu devo frente". muito ao gerente Fábio, na época, porque teve uma emenda de feriado, e eu senti uma saudade dos meus pais, Uhum, assim, que, eu não consigo explicar, é uhum, como se eu uhum, tivesse uma sensação de que alguma coisa não estava bem, eu que eu precisava voltar para o Paraná. E eu cheguei a pedir a conta para ele, falei: olha isso. Nossa", e aí é porque: "Não, é uma profissional imatura, isso", não, eu só estava com muita Uhum, saudade de um lugar que eu vivi a minha vida inteira, uhum, 22 uhum, anos, com pessoas que são extremamente especiais para mim, uhum, e eu tinha pouco tempo aqui em São Paulo, sim. aquela correria, as pessoas pisam no seu pé aqui, Uhum, você que pede desculpa, né, então é meio uhum, que você uhum, não sabe ainda como se movimentar nesse uhum, lugar agitado. E aí ele falou pra mim: "Não, Sahar, você não vai pedir conta, faz o seguinte, vai ter um feriado em tal dia, vai pra lá". uhum, Falei: "Mas você tem certeza? Todo mundo vai trabalhar e só eu vou uhum, viajar?". uhum. Ele falou: "Não, vai". Olha que legal. E ele me deu a oportunidade, ainda meu pai brincou comigo: "Você veio apagar que fogo aqui", porque eu cheguei em Foz, fiquei, sei lá, um dia e meio com eles Uhum. e voltei, porque a viagem era longa, né. Viagem longa, o tempo curto para sua jornada Mas e só de eu ver eles me deu uma paz no meu olha que legal. coração.
e eu não pedi minhas contas, então eu Uhum. voltei e agradeci ele Pô, esse imensamente. momento é É é momento divisor de águas, né. demais, porque eu de verdade pediria, assim, Olha, a conta, porque aquela agonia estava cara, me olha a consumindo. cascata que essa viagem faz, né. Sim, talvez se ele tivesse deixado, eu não teria vivido tantas É. coisas, não teria ficado 6 anos como gerente regional, não Uhum. teria ganho a premiação da empresa como Olha, gerente regional notável, que me proporcionou e realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que era ir para Orlando, na Disney, olha isso, obviamente. caramba, que legal. Exato, ganhar um curso que ensina a gente a levar a estratégia da magia em Oh, qualquer que lugar que a legal. gente vá, Aham. indiferente que seja novamente trabalho, família, Sim, a gente sim. aproveitar os momentos de fato, Uhum. com alegria, né, a parte boa, você falou, tem gente que tem dificuldade de Aham. ver as partes boas, de fato tem mesmo, e a gente olhar com esse olhar de: "Puxa, tem muito mais coisa boa acontecendo do que coisa difícil", Que né. legal, que legal, que legal, porque com essa mulher o show não para, né, cada golada que eu dou na água aqui é um novo cenário que você abre, porque aí você vai de gerente, você vai para regional, num período de 2 anos 3 anos, vou arredondar. Então É para isso, gerente 1 ano e pedrinha, para regional 2 anos e pedrinhas. 8 nã e aí você chegou como regional, tem aquele momento: "Nossa, era isso que eu tinha sonhado", ou é mais corrido e Não, atropela isso eu vou te também? falar, eu me Como que é? senti extremamente realizada. Eu acho que era realmente o que eu queria, né, O pra primeiro ano aquele foi duro, mas duríssimo, por dentro adaptação, tinha alguma coisa do tipo: "Uau, super estamos no feliz. caminho". Estava, eu posso dizer que eu sentia orgulho Uhum, de ter conseguido chegar naquele lugar que quando eu coloquei meu pé naquela empresa gigante, que subi aquela rampa incrível, você sabe da uhum, rampa, e falei: "Ai, um dia eu quero ser gerente regional aqui". Então, acho que ter chego lá me trouxe essa sensação de orgulho, me ajudou a realizar sonhos, uhum, a realizar sonhos dentro de casa, porque a gente, né, eu vim de família humilde, eu sou de família sim, humilde. Então a gente sai do nosso ambiente seguro ali da casa de uhum, mamãe e papai uhum, para descobrir o mundo, uhum, mas não é só para uma aventura, você quer construir coisas. Então, o sim, cargo de gerente regional, ser gerente regional por 6 anos, uhum, me possibilitou ter meu carro, me possibilitou ter a minha casa. É uma sim, relação de sim, comercial, eu trabalho, você me isso, paga, ok. mas ela não precisa ser uma relação comercial triste, ela pode ser Uhum, uma relação comercial legal. boa, né. Então, eu me senti extremamente realizada nesses 6 anos em que eu fui gerente regional, Uhum. e no último ano em que eu ganhei a premiação da empresa, no ano seguinte eu ganhei uma chamada para ir para o mundo corporativo. Um lugar que, poxa, Sai de dentro da farmácia, do vem para isso, dentro do escritório. daquilo que eu me conecto muito, né, que eu Uhum, me conecto demais com as pessoas, com os clientes, com os novos processos, o dia a dia da farmácia, aquela loucura de vai para lá, vem para cá, não sei o quê, reunião, uhum, e de repente eu tô num lugar silencioso, calmo, uhum. metódico até em certos momentos. Não, a É gente muito curioso. A gente precisa Que a gente vai legal. fazer esse planejamento, aquilo, então pensa uma Uhum, pessoa que é ligada no 440 ser colocada num ambiente, assim, bem mais calmo, uhum. bem, né, e dentro do setor, assim, Olha, da minha cabeça vai passando um que eu filme. sou a pessoa que acho que fala mais alto dentro daquele setor, porque Aham. eu tô dentro do jurídico, né, então é todo mundo muito. Você a sua área é operações ou é o jurídico? Não, eu hoje estou no jurídico, No eu não jurídico. faço mais parte de operações. Olha, e como é que vamos lá, como é que por que lá? Porque, ó, a Sarra vai agregar aqui, ou qual que era a missão? É você a pessoa para vir para cá, ou você pediu, como é que é isso? Bom, eh eu não pedi para ir para o jurídico, eu fui convidada a Uhum, fazer um processo na época que estava acontecendo, porque, o jurídico naquele momento, o regulatório em si, na verdade, precisava de uma pessoa que entendesse a ponta de uhum, verdade. uhum, Então,
legal. Quando a fiscalização vem, o que que ela olha? Como Uhum. o farmacêutico recebe? Por que que a gente está tendo tanta dificuldade em Legal. XYZ? E a profissional que estava antes era incrível. Eu sempre agradeço Uhum. ela, falo para os meus meninos, né, que estão hoje, que faz parte do meu time. Falo, poxa, eu agradeço ela Sim. imensamente, porque ela me deixou um time Uhum. maravilhoso. Ela me deixou uma herança que é Uhum. difícil de você encontrar. Que Uau. você, assim, pessoas com 25 anos de Uhum. casa Uhum. que viram todas as Sim, transições, sim. que acompanharam todas as mudanças. Então, eu sou extremamente Uhum. grata, mas a mudança que precisava lá era uma mudança maior de mais de perfil. Talvez de alguém que coloca o dedo e pergunta: "Tá, por que que o jabuti tá aqui?". Não ignora só o jabuti, Aham. sabe: "Ah, ele tá ali há 1000 anos, deixa lá". Beleza, eu posso até deixar, mas por que que o Aham. jabuti tá aqui? Como que ele subiu aqui? O que que Legal. aconteceu? Uhum. Ah, qual é o processo? Então, acho que, esse convite para fazer parte desse processo Uhum. foi muito relacionado ao meu perfil. O meu perfil é um perfil mais resolutivo. Eu sou uma pessoa que pega um Uhum. problema, eu entendo o problema, eu resolvo o problema e tá tudo bem. Não sofro, assim, de fato, pelo problema. Tem uma aula aqui. É, Tem uma aula aqui. Tem. Aqui tem um livro. Nessa fala simples, é, mas ela só engana. ela é simples, mas ela Isso tem aí é essência. maravilhoso, é maravilhoso. É, Uhum. a gente precisa entender que os problemas eles existem, mas eles não precisam ser carregados, não Perfeito, precisam virar um perfeito. Uhum. fardo pra gente. A gente precisa entender como eu vou resolver. E, novamente, fiscal, a gente falou de fiscal. Agora a Uhum. gente lida muito com o fiscal. Ah, porque ele quer isso, ele quer me prejudicar. Não, meu querido, ele quer finalizar o processo também. Isso. Então, Uhum. vamos negociar qual é a parte que a gente precisa atender, o que que ainda não ficou tão Uhum. bom. E isso é uma coisa que eu tive que desenvolver, porque eu estava num cargo em que eu descia a comunicação, né. "Opa, Perfeito. é assim que a gente Aham. quer", e agora eu recebo a comunicação, Amém. né. E "Olha, deve vir de todas as partes sim, do país até porque a e legislação ela é interpretável. aham, O que eu aham. acho que ela é, você Seria tão bom se tivesse uns exemplos. Você já pensou nisso? nossa, Exemplo, validade de uma receita. Exemplo, a mas receita foi prescrita hoje, a validade até o dia tal, considerando que o mês tem 31 dias. Seria tão um não, exemplo, exato, né. mas não vem Não tem, assim, não não tem vem, exemplo. e aí você que faça a sua É. interpretação, e a fiscal vai fazer a Uhum, dela. Então, a gente tem isso, então a gente tem muitos Brasis dentro uhum, do uhum. Brasil, então a gente vai mapeando. Ah, essa região é mais assim, ah, aquela região é mais assado. Ah, aqui a flexibilidade é maior. Uhum, Então acho que essa mudança de gerente regional para o mundo uhum. corporativo, pro jurídico, me fortaleceu. E aí Legal. você fala assim: "Ah, você foi só com a sua experiência?" De jeito nenhum. Uhum, Eu não novamente, quando eu era farma, eu não sabia nada de ser uhum, farma. Quando eu uhum, fui para uma cadeira de gerente de assuntos uhum. regulatórios, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever numa pós-graduação de assuntos regulatórios. Eu falei: "Não Uhum. posso. Como eu vou sentar numa mesa para discutir uma nova legislação, Perfeito, perfeito. sendo que eu não tenho embasamento técnico, tipo assim, mínimo, era um embasamento de uma da minha vivência do dia a dia, Uhum, mas ela não era profunda. uhum. Então, o que que a gente fez? Foi estudar, porque não tem uma coisa que meu pai fala, tá: "Eu posso te tirar tudo, Perfeito. tudo, Uhum, absolutamente tudo, menos aquilo que você já uhum. aprendeu. Se você já aprendeu, é seu, eu não consigo entrar na sua cabeça e tirar de você, ela é sua, o conhecimento é seu". Magnífico, né. É por isso que, tem uma coisa legal, às vezes a gente ciclos, né, às vezes se encerram e tal, e depois que eu abri a consultoria, eu pego alguns casos de pessoas que estão pivotando. Eu vou chamar aqui de progressão de carreira, né, às vezes transição e tal. Para mim é para frente, a visão do Inácio, cada um tem uma visão. O lance que eu fico de olho é quando a pessoa fala: "Pô, vou ter que começar tudo de novo". Não E para acho. mim é não, sabe, a bagagem que você tem, talvez você para entrar ou para ter uma chance de entrar naquela empresa que você quer, que tem afinidade, talvez não vai ser no cargo que você estava, isso acontece. Isso. Às vezes é um cargo até melhor, até enfim, mas nem sempre. Só que depois que você entra, e aí você tá no gás e começa a mostrar tamanho resultado, os tempos, 1 ano e 2 meses,
vira lá uma emancipação, ó, tá aqui, vai que Vai, vai, minha filha, né? é isso. Então tem atitude e tal, isso é muito legal. E ó, uma curiosidade, são 4 momentos. Um momento você como farmacêutica, um momento como gerente, um momento como regional, cuidando de várias farmácias, e agora você está no corporativo, conectado ao jurídico. Eu sei que são, inclusive, a nossa idade também diz um pouco da maturidade e tal. E cada um deles tem certamente suas glórias e desafios, claro que sim. Sim. Mas teve alguma desses 4 que você olha ou pode olhar para trás, tem muita coisa ainda pela frente para ser vivido, né? Mas que você talvez tenha mais aprendido mais, ou sentiu que ali você se desenvolveu mais? Onde foi que você sente como talvez pessoa, Eu acho que eu humana ou talvez profissional, que falou a você palavra. Eu me tornei mais humana no momento que eu me tornei gerente regional. A gente falou, né, são 25 Uhum, farmácias, 25 gerentes, 400 funcionários, 400 famílias uhum, ao total. Então, antes de você tomar uma decisão por impulso, por imaturidade, você pensa um pouco uhum, mais, te uhum, faz refletir um pouco mais. Poxa, o Inácio não é só Inácio, ele tem a esposa, os filhos, a mãe, o pai, os avós, enfim, os irmãos. Então, a gente pensa um pouquinho mais. A gente eh, aprende a tomar decisão com um pouquinho mais de cautela, né, e deixar a pessoa falar também, porque muitas vezes a gente está ali no dia a dia e entra num negócio chamado piloto automático, e eu vivi uma história de piloto automático comigo, em que o meu gestor entrou no piloto automático comigo num momento muito delicado da minha vida, uhum, eh, e aquilo foi tão ruim para mim que eu me prometi que eu não entraria num piloto automático, porque mexeu com a pessoa mais importante da minha vida, que uhum, foi minha mãe. Foi bem na época em que ela perdeu a mãe dela, então minha avó, uhum, né. Eu amo minha avó, óbvio, mas ver a minha mãe sofrendo era uhum, doloroso. E a minha mãe não conseguiu chegar para o velório da minha avó, porque Foz do Iguaçu é uhum, longe pra uhum, caramba, então ela não conseguiu chegar a tempo. E aí, nesse meio rolo, faltou um pouquinho de empatia na época, assim, ou talvez de entendimento, ou uhum, sei lá o que estava uhum, acontecendo, mas eu sei que a pessoa é ótima, mas ela entrou num piloto automático naquela resposta. uhum, E aí eu me prometi, eu falei: "Olha, se um dia coisas assim uhum, uhum, acontecerem, eu me prometo que eu não vou entrar no piloto automático", porque eu sei que não foi maldade, foi piloto uhum, automático. uhum, Então, o gerente regional ficar 6 anos lá me deixou mais humana. Eu olho para as situações e não tenho um pré-julgamento, assim: "Ai, porque tá fazendo isso, tá fazendo aquilo". Não, vamos entender. Às vezes a pessoa não tá conseguindo entregar o melhor dela, Inácio, uhum, não é porque ela não quer, não é porque ela tá fazendo corpo mole. Você sabe como é que tá dentro da casa dela? uhum, Você sabe se na chuva que teve no Dia das Mães afetou o lugar que ela mora? Você sabe onde ela mora? Primeiro, teu uhum, funcionário, você sabe onde ele uhum, mora? Você sabe com quem ele vive? Você sabe qual é o sonho dele? Então, acho que a gente pode ser agente de transformação. A gente fala muito de agente de saúde, hub de saúde, a uhum, farmácia, tá, uhum, beleza. Mas antes de ser tudo isso para o outro, uhum. como você é dentro da sua casa, como você é dentro do ambiente que você passa com pessoas 8 horas do seu dia. Então, o gerente regional me tornou uma pessoa melhor. Ser gerente regional me tornou uma pessoa melhor. Posso Que dizer isso. maravilha. Em uma galáxia nem tão distante, há uns 15 anos atrás, uma coisa assim, você devia estar se formando. Não sei se num auditório, num anfiteatro, enfim, devia ter alguma solenidade ali para registrar, ó, tá aqui, fruto do seu desempenho e tal. E se você conseguisse se ver ali junto com a sua turma, que é aquele mix de vitória com saudade, com o que que vai ser para frente e tal, né? E pudesse mandar uma mensagem para aquela Sarra ali, 20 e poucos anos, não tem a menor ideia do que vai acontecer na vida dela, dali para frente, não é? E pudesse mandar uma mensagem para aquela garota, o que que você diria para ela? Ah, eu com certeza falaria para ela não desistir de nenhum sonho dela, de fazer engenharia sim, chegar atrasada todo dia na faculdade, 9 horas da noite, a professora segurava a turma para eu poder fazer prova, não desistir porque
Eu precisei viver aquilo para saber que farmácia era de Uhum. fato a minha formação, que era aquilo que eu queria mesmo. Uhum. Falaria para ela: ajude as pessoas que estão Claro. perto de você, faça pelo próximo aquilo que você gostaria que tivessem e que fizeram por Uhum. você, porque eu tenho muitas pessoas boas que passaram no meu caminho. E além de tudo, Uhum. assim, deixa as coisas acontecerem, elas vão acontecer, seja você de forma Uhum. genuína, porque, o que é seu, arruma um jeito de Uhum. chegar até você, e não perde o brilho nos olhos por nada. É Que isso que eu falaria para ela. maravilha, meu Deus. Senhoras e senhores, eu não disse que ia ser bom? Ó, se você curtiu esse episódio, deixa o seu like aí pra gente. Isso é muito legal, um termômetro. Eu estive aqui com Sarra Casmas, ó, engenheira, farmacêutica, agora na área regulatória, pezinho ali no direito, não é? Trazendo pra gente com tanta abertura, Sarra, o que você passou. Eu esqueci de fazer uma pergunta. Não vou terminar, peraí. Ok, de farma para gerente, uma semana de febre. De Isso. gerente para regional, o bicho pegou. Vivo 4 de agosto. E quando você foi para o corporativo, aí deu tudo certo. Ah, já tô acostumada, poxa. Pela primeira vez eu não tive nada. Nada, olha, eu imaginei, rapaz. Uma hora. A maturidade chegou para essas transições. Agora, agora isso aí para mim, beleza. Ótimo. Se a gente corria de menino roubando desodorante, o outro gritando, pô, agora é carpete, café, calma, mesa, Mas peraí. o geladinho na barriga, Esse vem, né? esse veio, eu não posso É mentir. diferente, É né? diferente. É diferente, é diferente. Obrigado demais, Obrigada a do você. fundo do coração. Eu amei, tenho certeza que quem se deparar com esse episódio vai aprender muito. Eu fiquei aqui só coletando fichas e tal, e o final também enriquecedor, assim, trazendo pra gente a beleza, o respeito. Eu amei. Se você de casa gostou também, já sabe, curte o nosso podcast Farmacêutica, encaminha para quem é da nossa área, do nosso mundão farma. Sarra, um compromisso, hein? Daqui a alguns anos a gente fazer alguma coisa de novo, Combinado. porque com você, né, pulou 2, 3 anos, tem uma novidade. E eu adoro que Então, seja assim. então é legal para a gente fazer até os marcos, É não é? isso. Então, valeu demais. Obrigada. Obrigado e bora farmacêutica.